Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem foi Esther? Quem foi aquela mulher que saía de uma posição de cativa à rainha do maior império da época? Esta é Esther. Esther, ela era uma judia exilada que viveu na Pérsia durante o reinado de Assuero, também conhecido como Xerxes. Assuero, ou Xerxes, ele era neto do rei Ciro. Ciro foi o rei que comandou a vitória do Império Medo-Persa contra os babilônicos. Voltando um pouquinho na história, em 685 a.C., o reino de Judá, israelita, foi conquistado pelos babilônicos e milhares de judeus foram levados para a Babilônia. O cativeiro durou aproximadamente 70 anos, conforme a profecia do profeta Jeremias, e após 70 anos, o reino babilônico foi conquistado pela coalizão dos medos e dos persas, sob a liderança de Ciro e Dario. Então, a Babilônia, que havia conquistado o reino de Judá e vários outros reinos, foi conquistado pelos medos e pelos persas. Xerxes, e também Assuero, nome hebraico, Xerxes, nome grego, neto de Ciro, ele ascende ao poder do império, se torna rei. Assuero era casado com uma rainha, o nome da sua rainha Vasti, e durante o seu reinado ele faz um banquete durante 180 dias, os nobres, os governadores das 127 províncias do seu reinado, e após esse banquete, que dura 6 meses, ele faz um outro que dura 7 dias, para o povo ali da fortaleza de Suzã, da capital do império, e no final deste banquete de 7 dias, o rei Assuero manda chamar sua esposa Vasti para apresentar, mostrar sua beleza, né, aos nobres, aqueles que estavam ali presentes no banquete. A rainha Vasti recusa-se a comparecer em um banquete, em uma festa cheia de homens bêbados, e por causa dessa atitude de Vasti, ela é destituída do reino, da posição de rainha. Passado aproximadamente 4 anos, Assuero, agora sem rainha, sente falta da sua companheira e é orientado pelos seus conselheiros que ele que ele escolha uma nova mulher para ser sua rainha. E é orientado que dentro do reino se escolhesse jovens, belas, formosas, que dentre uma delas seja escolhida aquela que viria a ser a rainha, né, do rei Assuero, no lugar da rainha Vasti, que havia sido destituída. Entre estas escolhidas, uma é Radassa. O nome de Esther, nome hebraico, é Radassa. Radassa é um nome que significa murta, e o nome de Esther, o nome persa, ela usa esse nome por orientação do seu primo Mardoqueu, também chamado de Mordecai, que criou Esther.
Esther era viúva, era órfã, né, de pai e de mãe, e foi criada pelo seu primo, muito mais velho do que ela, conhecido, chamado como Mardoqueu ou Mordecai. Então, Hadassah, ou Esther, é escolhida também, né, entre várias jovens, belas, virgens, que ficasse durante um ano ali sendo preparada para o dia que deveria comparecer ali ao rei Assuero, né, nos aposentos do rei, e daquela que o rei se agradasse, esta viria a ser a sua rainha. E, dentre tantas, o rei se agradou de Esther. Então, uma judia exilada, né? Possivelmente Esther nasceu no cativeiro, tá? A Babilônia havia sido conquistada pelos medos persas, e Esther nasceu no cativeiro. Então, ela foi escolhida como a rainha no lugar de Vasti, tá? Até então, ninguém conhecia sua verdadeira identidade, a de que povo ela pertencia, pois ela seguiu a orientação do seu primo, né, do seu primo que havia lhe criado, Mardoqueu. Mardoqueu lhe orientou que ela não os falasse de que povo, de que etnia ela pertencia. Obviamente, Mardoqueu conhecia os bastidores do palácio e ele sabia que, naquele momento, Hadassah revelar sua identidade poderia ser perigoso, conforme nós vamos descobrir mais na frente, quando nós estudamos o livro de Esther. Mais na frente, um inimigo dos judeus, Amã, ele chega ao posto de segundo em importância no reino de Assuero, abaixo apenas do rei, e uma trama que Amã faz, porque ele descobriu que Mardoqueu, o primo de Esther, era judeu. Amã cria um plano ardiloso de exterminar todos os judeus, aniquilar literalmente todos os judeus que viviam no vasto, grandioso império medo-persa. Quando o rei dá liberdade para que Amã seguisse com seu plano, e o rei assina o decreto, né? E um decreto do rei não poderia ser desfeito, e Mardoqueu, primo de Esther, tem conhecimento, e todos os judeus das 27 províncias, né, do vasto império medo-persa, quando eles têm conhecimento que as suas vidas estavam a prêmio, né? Estava determinado o dia em que todos os seus inimigos poderiam lhe confrontar, né? Tirar suas vidas, saquear seus bens. Mardoqueu, ele passa essa informação a Esther, né? Avisa para Esther que ela deveria comparecer diante do rei, do seu rei, e pedir clemência, revelar o plano ardiloso de Amã contra os judeus, que Esther revelasse ao rei a sua verdadeira identidade, de que povo ela pertencia, pois se ela não fizesse desta forma, Deus de outra forma daria livramento aos judeus. Aí Mardoqueu diz que talvez tenha sido por causa desta situação que Esther tivesse chegado ao posto de rainha do maior império mundial da época. Então, notada também por sua bravura e por sua lealdade ao seu povo, Esther arriscou a sua própria vida ao revelar pela primeira vez ao rei que ela era judia, e fez súplicas ao rei para que ele assinasse ou desfizesse o decreto
de Amã contra os judeus. Então, de exilada judia ao posto de rainha do maior império mundial da época, o Império Medo-Persa. Esta jovem judia e órfã, tiveram seus pais possivelmente assassinados, criada pelo seu primo mais velho, obediente ao seu primo, não perdeu os princípios judaicos, né? Mardoqueu conservou e ensinou a Hadassah, né, a Esther, os princípios que a lei de Deus deveria ser colocada em primeiro lugar. E quando Esther precisou revelar sua identidade, ela propôs ali um jejum de 3 dias, né? Comunicou ao seu primo Mardoqueu que fosse anunciada a todos os judeus na capital de Susã, em todas as províncias, para que decretasse e fizesse um jejum de 3 dias. Depois desse jejum, ela iria comparecer diante do rei, mesmo sem ser chamada, arriscando a sua própria vida, mas ela iria tomar essa atitude, tá? Depois de oração, de consagração, de jejum, Esther arrisca a sua própria vida para salvar o seu povo. Então, nós temos aqui a história de uma judia, né, que fez a diferença na sua geração. O livro de Esther, na Bíblia Sagrada, ela está entre os livros históricos da nossa Bíblia Sagrada, e na Bíblia hebraica ela pertence ao chamado Escritos, né, que são os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela só tem os livros do Antigo Testamento, da Bíblia cristã, e está dividida em 3 partes, que são o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? O Neviim, que são os livros proféticos dos profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. Entre estes está o livro de Esther, tá? Então essa é a história dessa judia que viveu no período Medo-Persa, do reino Medo-Persa, exilada, e que chegou ao posto de maior rainha do império, do maior império mundial da época, que foi um instrumento de Deus, juntamente com o seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, para livrar os judeus do extermínio, do massacre, do plano ardiloso arquitetado pelo ímpio inimigo dos judeus, Amã. Deus abençoe.